Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo ao programa Agropantanal deste domingo. Vamos então aos principais destaques da edição de hoje. O Estado flagra caça ilegal e devolve 250 tartarugas para a natureza. Governo federal anuncia investimento de 3 bilhões de reais no setor de alimentos orgânicos. E hoje tem estreia no Agroturismo, uma série que mostra as belezas no Pantanal mato-grossense. Calcário ajuda no desenvolvimento da agropecuária brasileira, eliminando a acidez do solo e auxiliando na absorção de adubos. Simpósio técnico vai tratar da fitossanidade na proteção da soja e do milho contra o ataque de pragas ou doenças. E será o assunto da nossa entrevista com a Jerusa Heck, gerente de defesa agrícola da ProSoja. Presidente Bolsonaro sanciona com vetos MP que permite privatização da Eletrobras. É claro, aquela receita saborosa para você fazer aí na sua casa, no sítio ou na fazenda. E a gente começa a edição do Agropantanal deste domingo falando que mesmo com a pandemia, o número de produtores orgânicos cresceu mais de 10% desde janeiro do ano passado. E para que esse modelo de produção se desenvolva ainda mais, o governo federal vai investir 3 milhões de reais em assistência técnica. Ao todo, serão 3 bilhões injetados na produção de orgânicos. E Darlécio é produtor orgânico há mais de 20 anos. Em sua propriedade são cultivados mais de 60 tipos de alimentos, sem o uso de agrotóxicos. A importância de se fazer essa agricultura, principalmente o uso racional, né, do solo, e respeitando água e solo, bem como também respeitando as pessoas que consomem esse produto. Atualmente, há 25 mil produtores orgânicos cadastrados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. São 1 milhão de hectares de área com esse tipo de cultivo, somando mais de 31 mil unidades de produção. O mercado movimenta cerca de 6 bilhões de reais por ano. E para capacitar produtores orgânicos de todo o país e promover ainda mais esse modelo de produção, o governo vai repassar 3 milhões de reais para serem investidos em assistência técnica. O governo anunciou ainda que o programa Residência Profissional Agrícola, o AgroResidência, também terá uma temática específica de atendimento aos produtores de orgânicos. O anúncio das medidas foi feito durante o lançamento da campanha nacional do setor, que este ano tem como tema Alimento Orgânico, Sabor e Saúde em sua vida. Essa campanha, que já virou uma tradição aqui no MAPA, é a 17ª campanha anual de produtos orgânicos, né? Ganha uma importância especial esse ano de pandemia, em que ficaram tão evidentes os vínculos entre saúde, alimentação, agricultura e meio ambiente. Esperamos que com essas medidas possamos criar as condições para o desenvolvimento continuado neste setor tão promissor. Que ótima notícia, né? Alimentos orgânicos, todos os brasileiros com certeza querem fazer esse consumo, mas lá na ponta, né, para quem compra, sente ainda um valor um pouquinho mais pesado. Mas que bom que agora esse setor vai receber investimentos e quem sabe passe a ser alimento mais popular na mesa de todo brasileiro, pelo menos este é o sonho, né? Bom, e agora mudando um pouquinho de assunto, tem uma ação de fiscalização e monitoramento que equipes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o Batalhão da Polícia Militar de Proteção Ambiental de Mato Grosso apreenderam e devolveram à natureza mais de 250 tartarugas da Amazônia. O flagrante da caça ilegal do quelônio aconteceu no entorno do Parque Estadual do Araguaia, localizado no município de Santo Antônio.
a mais de 400 quilômetros da capital. Os animais estavam condicionados em sacos cobertos com folhagens dentro de 3 embarcações que foram apreendidas, junto a apetrechos de pesca e também redes. Os responsáveis fugiram do local e não foram identificados. A Polícia Militar de Proteção Ambiental, juntamente com a SEMA e o gerente do Parque Estadual do Araguaia, em fiscalização, patrulhamento fluvial, nos deparamos com essa quantidade enorme de tartarugas capturadas por alguns meliantes que empreenderam fuga. Infelizmente, não foi possível a detenção dos mesmos, mas estamos conseguindo devolver os animais para o seu habitat natural. É o Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental, em defesa da vida, protegendo o meio ambiente. Por estar ameaçada de extinção, a tartaruga da Amazônia é protegida por lei para captura, posse, transporte ou comércio. Mas ainda assim a espécie sofre forte pressão e a caça ilegal acontece porque a carne da tartaruga tem valor comercial nas cidades próximas ao parque, por ser aí considerada um prato exótico. E a pesca predatória e outros crimes ambientais podem ser denunciados, viu? Por meio da Ouvidoria Setorial da SEMA, pelo 0800 65 38 38. Eu vou repetir, o 0800 65 38 38. Com tanta proteína, ainda assim, infelizmente, o homem não pensa 2 vezes em cometer um crime ambiental por ganância, muitas vezes, sem necessidade de consumir a carne da tartaruga. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a MP que abre caminho para a privatização da Eletrobras. A medida provisória, que passa a ser lei, foi publicada nesta semana no Diário Oficial da União. A privatização da Eletrobras foi aprovada pela Câmara dos Deputados em 21 de junho e representa uma vitória da agenda liberal do ministro da Economia, Paulo Guedes. A lei que abre caminho para a capitalização da Eletrobras foi sancionada com alguns vetos. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a importância do programa de desestatização para a economia brasileira. A nossa capacidade de investimento vem diminuindo e o sistema não pode colapsar. Por isso, também a privatização. E o Brasil, cada vez mais, tornará um país menos inchado, onde a livre iniciativa, o livre comércio, a liberdade fale mais alto entre nós. A Eletrobras é a maior empresa do ramo na América Latina, responsável por 30% da geração e 45% da transmissão de energia elétrica no Brasil. Com a desestatização, o governo espera arrecadar mais de 50 bilhões de reais. A capitalização da Eletrobras faz parte de um processo de modernização pelo qual passa o setor energético nacional. De acordo com o ministro da Economia, o Brasil deve crescer 5% neste ano e a capitalização da Eletrobras vai permitir que a empresa realize investimentos para acompanhar o aumento da demanda por energia. A economia brasileira caiu muito menos que o esperado, voltou muito mais rápido que o esperado, consumo de energia elétrica bombando, consumo de eletricidade bombando, arrecadação bombando, todos os setores da economia, todas as regiões criando emprego. Parabéns à Eletrobras, que agora passa a poder investir para seguir o ritmo que o crescimento brasileiro vai exigir. Muito séria essa questão da privatização da Eletrobras, justamente o momento em que o Brasil vive uma das maiores crises hídricas, isso dos últimos 90 anos, e o brasileiro está pagando muito caro pela energia elétrica, tenta economizar, mas olha, no final do mês não consegue encontrar lá na fatura não um valor menor. E aí, desde o início, o presidente Jair Bolsonaro, no início de quando ele assumiu o governo, ele disse o seguinte, queria ter uma atenção especial para o setor energético, respeitando as vocações de cada região brasileira, mas até o momento a gente não conseguiu visualizar não essa promessa, o cumprimento dessa promessa. Conclusão, temos energia solar, temos a eólica, continuamos aí nas mãos das termoelétricas e ainda tem
as PCHs e a hidroenergia, mas mesmo assim não está evoluindo não, viu? A gente não vê o respeito nas vocações energéticas e aí a conclusão é essa, a gente acaba pagando muito mais caro pela energia. Vamos ver, torcer aí para que uma mudança de fato aconteça por parte do governo federal. E olha só, agora a gente vai falar de investimentos e dinheiro com o nosso consultor do agronegócio, é o Orleans Tikacheski, e que o assunto é o impacto da alta da Selic. E aí tem aí problemas, talvez até de disponibilidade de crédito para o produtor rural. Vamos então conferir com o Orleans se temos aí notícia boa ou ruim em relação a essa alta da Selic. Bom dia, Orleans. Bom dia, Luciana. Bom dia a você, nosso amigo produtor rural. E olha só, a taxa Selic ela está subindo aí cada vez mais, né, durante o ano de 2021. E isso é muito reflexo, principalmente da inflação. E esse é o mecanismo que o governo utiliza aí para poder derrubar essa inflação, né, que nos assombra mais uma vez, né, a alta aí de produtos e serviços cada vez maior. E olha só, isso é muito importante também para fatores de crédito no mercado financeiro. Então, eu não digo que chegue a inviabilizar o crédito, mas que vai ficar um pouquinho mais salgadas as taxas aí e a acessibilidade ao crédito para o produtor rural, com certeza vai. E como que está esse momento agora, né, Luciana? Como é que a gente pode definir esse momento aqui? É um momento que o Plano Safra acaba de ser lançado, então nós temos aí já algumas taxas já equalizadas numa nova perspectiva de cenário econômico. Nós estamos com previsão aí no dia 3 e 4 de agosto, da próxima reunião do Copom, de ter uma alta na taxa básica de juros, o que não influencia no Plano Safra que já está lançado, mas influencia sim nos recursos livres que fazem parte deste Plano Safra. Então, não influencia diretamente, mas influencia indiretamente em alguns recursos, e principalmente no crédito comercial. Então, o produtor rural, muitas vezes, ele acaba financiando uma máquina, um equipamento, um carro, uma caminhonete, né, através de linhas de crédito comercial, e essas linhas podem sim ter altas aí, né, no decorrer do ano, em função dessa aceleração da taxa Selic. E o que preocupa nesse momento é que nós temos uma perspectiva de continuidade de aumento dessa taxa, ou seja, a gente deve ter, avançando ainda por algum período aí a inflação em alguns produtos, né? E a gente deve reduzir o volume de crédito no mercado para que essa equalização ela aconteça. O grande fator é que, se a gente olhar a origem hoje dessa inflação toda, né, tem muita coisa aí ligada à pandemia e à baixa produção, né, mas no agro a gente entende que o principal fator são as exportações. Então, nós não devemos ter uma baixa tão rápida de alguns produtos e serviços. Por quê? Nós estamos exportando muito para fora do Brasil e vamos continuar exportando, então nós não devemos ter essa baixa. E o governo precisa usar alguns mecanismos para reduzir essa baixa aí na inflação. Mas esperamos aí que dê certo nessa estratégia e que a gente deva ter aí pelo menos uma equalização dessa taxa no decorrer de 2022. Tá certo, sempre muito importante, né? As dicas do Orleans em relação à taxa de juros do mercado e também a disponibilidade de crédito. Obrigada, viu, Orleans? Até o próximo domingo, hein? E agora o Agro Pantanal vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já falando sobre incêndios florestais que atingiram plantação de milho em Nova Mutum. E também vamos falar sobre o calcário, que ajuda na expansão agropecuária no Brasil. Que bom que você voltou conosco aqui no Agro Pantanal, viu? Agora a gente vai falar de questões climáticas, que tempo quente, seco e ainda com fortes ventos, uma combinação que aumenta o risco de incêndios durante a colheita do milho aqui em Mato Grosso, viu? Pelo menos foi o que aconteceu numa fazenda lá em Nova Mutum, no médio norte do estado.
Segundo o proprietário, o incêndio destruiu parte da área que já estava colhida e aproximadamente 100 hectares de milho em pé, o equivalente a 15% da lavoura. Olha que situação lamentável, viu? Lá em Nova Mutum, durante a colheita do milho, as condições climáticas adversas acabaram acarretando aí esse prejuízo. Mas olha, desejo aqui boa sorte, dias melhores ao produtor. Eu sei que o homem do campo é muito forte, não perde a esperança e também nem desanima frente ao trabalho e às adversidades, viu? Dias melhores aí em Nova Mutum. E agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, viu? Tem novidade aqui no Agro Pantanal. Vamos falar nesse momento sobre estudos científicos que apontam que o calcário agrega uma série de vantagens, incluindo a produção de mais vagens, por exemplo, no pé de soja, colmos mais fortes no milho e capim mais volumoso e nutritivo ao rebanho. Ou seja, contribui na expansão agropecuária do país. E para falar mais sobre este assunto, eu converso agora ao vivo via internet com o Anderson Lange, que é doutor em engenharia nuclear na agricultura. Pois é, olha só. Bom dia, Anderson. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Agro Pantanal. Bom dia pessoal. Olha só, em Mato Grosso, por enquanto, a gente não fala muito sobre calcário, é porque existia até um certo preconceito nas regiões sul e sudeste do país em relação a esse mineral. Vamos começar então falando um pouquinho sobre esse diferencial do uso de calcário lá nas regiões sul e sudeste em relação aqui ao centro-oeste? Então, as pesquisas com calcário, né? E toda a agricultura, ela teve, no nosso país, de modo geral, teve início aí na região sul e sudeste. E assim também a entrada do sistema de plantio direto, né, que foi estabelecido inicialmente na região sul, e depois isso migrou para todo o centro-oeste e para o cerrado. E esses primeiros estudos com plantio direto, se percebia que a calagem superficial, ela não poderia, nas condições deles, para as condições de estudo, em 1980, 90, em se aplicar mais que 2 a 2,5 toneladas de calcário em superfície. E essa cultura ela foi trazida para o agricultor que veio do sul para a região do Cerrado, especificamente aqui para o Mato Grosso, né? Então, culturalmente, os produtores tinham na cabeça deles que a aplicação em áreas de plantio direto, ou do nosso plantio direto aqui, que também não é um plantio direto verdadeiro, como na região sul, mas tinha um certo receio e um medo da aplicação de doses mais, vamos falar assim, pesadas, acima de 2,5 toneladas. E o que a gente tem feito desde 2014, tanto em áreas experimentais, e isso já está se consolidando em algumas fazendas em campo, em grandes áreas, são aplicações de doses mais, vamos chamar assim, pesadas, para melhorar as características químicas do solo. Então, em condições de campo, em fazendas, alguns produtores têm colocado 4, 5 toneladas em superfície, em algumas condições de recuperação de áreas pobres em fertilidade. A gente tem trabalhado com até 8 toneladas, tentando incorporar em torno de 4 toneladas, jogando 4 toneladas em superfície. E em condições experimentais, a gente já foi até um pouco mais que 10 toneladas em superfície, e os resultados aparentemente não prejudicaram as plantas e, pelo contrário, as produtividades se mantiveram equilibradas ou até mais altas que o tradicional. Tem estudos científicos comprovando a eficácia do calcário no enriquecimento desse solo? Qual é a vantagem, no caso, para os pecuaristas? Hoje a pecuária, né, assim como a agricultura, principalmente agora nos últimos anos, tem dado um retorno econômico muito interessante. Então, alguns produtores, eles têm investido na correção do solo e os benefícios do calcário são vários, né? Mas os produtores, por exemplo, estão investindo na recuperação, na melhoria dos solos nas áreas de pecuária. Um dos principais benefícios que eles conseguem ver, por exemplo, é o aumento da eficiência do uso da adubação fosfatada. Ou seja, os solos nossos aqui, eles são pobríssimos em fósforo. Então, o produtor que abra a mão da adubação, que venha aderir à adubação de pastagem, incondicionalmente ele tem que fazer uma aplicação de adubo fosfatado.
E isso, conjugado com a aplicação de calcário, vai aumentar muito, obviamente, o efeito do adubo fosfatado e também a calagem por si só, ela já vai melhorar a fertilidade de um modo geral. A gente tem alguns estudos, desenvolvemos um estudo, na verdade, na região de Alta Floresta, que a gente verificou melhoria da qualidade da pastagem e da produção final, né, de pasto. E uma coisa interessante que a gente verificou, que mesmo esse calcário sendo aplicado em superfície, em área de pastagem degradada, a gente encontrou uma movimentação de calcário no perfil do solo, até 10 centímetros ou mais. Quer dizer, esse calcário consegue migrar mesmo em área degradada no perfil do solo. Agora, e o pecuarista, ele já tem esse conhecimento, está à disposição dele, ou ainda existe uma resistência em estar fazendo uso do calcário? Não, o conhecimento ele existe, acredito que há muito tempo. A condição é que o pecuarista, muitas vezes, ele não enxerga a pastagem como uma cultura agrícola, e isso tem mudado, graças a Deus. Hoje tem muitos pecuaristas que eles estão se tornando, né, empresários na área da pecuária, e aí eles têm lançado mão desses investimentos. Mas, comparativamente à área de uso para a lavoura, né, a calagem ainda em área de pastagem, ela pode evoluir muito. E no segmento de grãos, produtor também, né, não falta aqui em Mato Grosso, tem o milho, tem a soja. E como está a adesão do calcário nessas culturas? Nos últimos anos, até acredito que um pouco em função da divulgação também de alguns resultados de pesquisa que a gente tem feito, tem crescido, segundo o pessoal das indústrias que produzem calcário aqui no Mato Grosso, tem crescido o consumo de calcário por área, né? Então, os produtores que tinham uma área determinada, vamos falar uma área X, e compravam X toneladas de calcário por ano, eles estão consumindo mais calcário nas suas próprias áreas. E tá tendo um consumo crescente de calcário, algo em torno de 20% a 25% a mais nos últimos anos. Principalmente pelos benefícios que o calcário, na verdade, estava faltando calcário nas lavouras. Então o pessoal aparentemente está abrindo mais, enxergando mais os benefícios disso, e isso tem sido visto, inclusive aqui na região, a gente, andando por aqui, tem se verificado muitas fazendas, praticamente quase todas, né, vamos falar assim, que a gente passa pela frente, o pessoal já adiantou a trazer o calcário aqui para a região norte, e estão só esperando as colheitas de milho, né, normalmente, para fazer essas aplicações. E em relação ao que você disse, que é muito importante, né, os benefícios no uso do calcário nessas culturas, elenca para a gente quais são os principais benefícios já elencados. Existem no momento outros estudos em andamento para novas comprovações? De um modo geral, o calcário ele traz inúmeros benefícios, né? Então ele vai corrigir a acidez, são coisas conhecidas. Corrigir a acidez, aumentar os teores de cálcio e magnésio, aumentar a eficiência da adubação fosfatada, aumentar a eficiência do uso dos nutrientes, melhorar a fixação biológica, então na soja isso é muito importante, pode reduzir, vai reduzir toxidez de elementos tóxicos e principalmente do alumínio. A gente tem uma parceria aqui nos experimentos que a gente está conduzindo agora, com altas doses, junto com a professora Marta, e ela está avaliando a parte biológica do solo, microbiológica. Então, algumas reações que beneficiam o solo e a planta, aparentemente, elas têm aparecido mais nessas doses mais pesadas, né, vamos falar assim. E nas plantas, principalmente, que a gente tem visto o aumento, né, conforme a gente colocou maiores doses, principalmente de calcário calcítico, que era o calcário que o Mato Grosso estava necessitando mais, em função do consumo vamos falar assim, não exagerado, mas do consumo prioritário de calcário dolomítico. Então a gente está trabalhando com calcário calcítico, aumentando cálcio no sistema, principalmente para a soja. A gente tem visto maior pegamento e retenção de vagens e acaba beneficiando de um modo geral, mas tem muitos benefícios. Ótimo, Odécio. Olha, adorei a entrevista, viu? Muito esclarecedora. E fica aqui aberto, viu, o programa Agro Pantanal, para a gente falar muito mais ainda sobre o uso do calcário, viu, aqui em Mato Grosso.
Obrigada pela participação. Olha só, e agora a gente vai para o nosso quadro Mito ou Verdade desse domingo. Vamos para a dúvida de hoje, então. Aqui na tela o quadro Mito ou Verdade. Pão tostado engorda menos que pão normal? Opa, tô curiosa para saber essa resposta, viu? Mas isso é daqui a pouquinho. A gente vai entender direitinho essa situação aí dos pães. E agora, olha só, pegue aí, hein? Caneta e papel na mão para você anotar os cursos, as capacitações, oportunidades para você, viu? O Sistema FAMAT e o Sindicato Rural sempre estão caprichando em relação a todos os cursos de capacitação. Então, anota aí. Tem curso de jardinagem em Cuiabá entre os dias 24 a 29 de julho. Informações pelo 6536230554 e também tem um e-mail sindicuiabá@famato.org.br. Tem curso de manejo de gado de corte aqui também na capital entre os dias 26 a 30 de julho. Tem também um outro curso muito interessante que você não vai querer perder, hein? É a aplicação de agrotóxicos utilizando pulverizador tratorizado aqui na capital. Aí são dos dias 2 ao dia 4 de agosto. Informações também pelo 6536230554 ou então pelo e-mail sindicuiabá@famato.org.br. Tenho certeza que você não vai perder essa oportunidade de capacitação. Sempre muito importante, né, para você também fazer parte desse mundo maravilhoso do agro que você adora. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho de volta com o Agro Pantanal, trazendo para você uma reportagem incrível. Tem agroturismo e eu, se fosse você, não perderia jamais. Opa, que bom que você continua aqui comigo no Agro Pantanal deste domingo. Viu como passou bem rápido? Pois é, então vamos com mais notícias para você, viu? Vamos falar do ministro Marcelo Queiroga, que durante a visita aqui na região do Xingu, viu? O governador Mauro Mendes acabou firmando parcerias juntamente com prefeitos para melhorias nas estradas da região. Nesta segunda-feira, o governador Mauro Mendes acompanhou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em uma visita na região do Parque Nacional do Xingu. Eles participaram da ação promovida pelo Distrito Sanitário Especial Indígena e foram recebidos com ritual de boas-vindas. Primeira vez que estou aqui, fiquei muito impressionado e orgulhoso de fazer parte desse país que é o Brasil. E preservar a cultura de vocês. Então, muito obrigado e o nosso compromisso em ter saúde de qualidade para os indígenas, com as campanhas de vacinação, não só com a Covid, mas também as outras campanhas de vacinação, os outros cuidados na atenção primária, aqui, cuidado odontológico, convênio, com excelente qualidade. Enfim, vamos trabalhar juntos para fazer o Brasil cada vez mais bom. Indígenas de várias etnias participaram do evento que integrou ações voltadas à saúde e cidadania. O momento ainda foi oportuno para que parcerias fossem firmadas entre governo federal, estadual e comunidades indígenas. Na oportunidade, o governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virgínia Mendes entregaram 1.500 cestas básicas e fecharam parceria juntamente com prefeitos da região para a melhoria das estradas no Alto Xingu. Estivemos aqui com vários prefeitos da região que dão um apoio grande na infraestrutura, na logística e no atendimento também na atenção secundária dos povos indígenas aqui do Xingu. Saímos daqui com alguns compromissos. Primeiro, o governo do estado do Mato Grosso vai mandar uma patrol 0 bala dessas que nós compramos para uma das prefeituras cuidar melhor de todas as estradas aqui dentro do Parque Nacional do Xingu. Nós vamos, junto com o Ministério, desenvolver ações. O secretário Gilberto, que está aqui,
ficou responsável por isso, o Aguinaldo, que é lá da Casa Civil, com o Mauro Carvalho, ele vai fazer essa articulação para que nós possamos melhorar o atendimento aos povos indígenas na questão da saúde. Um trabalho importante, trabalhando em conjunto, governo federal, governo do estado e os municípios. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos prestar um serviço melhor, não só para a população indígena, mas para toda a população do Mato Grosso. E não só na saúde. Lembrou aqui a primeira-dama, o governo veio, trouxe aqui 1.000 cobertores, nós trouxemos já 1.500 cestas básicas para serem distribuídas para ajudar também os povos indígenas, a exemplo daquilo que nós estamos fazendo em todo o Mato Grosso. Também esteve presente no encontro o secretário de Saúde do Estado, Gilberto Figueiredo, que reforçou a importância do trabalho feito pelo governo de Mato Grosso com os povos indígenas. Especialmente durante essa pandemia, nós fizemos um atendimento especial de vacinação da população indígena, suprindo também as diversas aldeias de EPIs, que são equipamentos de proteção individual, testes, enfim. O governo do estado sabe a importância que tem a preservação da população indígena e nós estivemos ao lado da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde em várias ações integradas aqui no estado do Mato Grosso. E ainda falando do ministro Marcelo Queiroga, mas um outro assunto, Mato Grosso continua aí esperando, quem sabe, doses a mais dos imunizantes contra a Covid-19. Pois é, né? Todo o estado ficou esperando, quem sabe, essa resposta mais efetiva do ministro, já que todo mundo precisa e quer os imunizantes para que a gente possa vencer, se Deus quiser, e também o trabalho aí das autoridades, vencer essa pandemia. Bom, vamos continuar aguardando, né? Mas agora a gente vai para um outro assunto que você adora, que é o agroturismo. O primeiro episódio da terceira temporada da série Parques do Brasil apresenta o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense. A expedição foi realizada em novembro, no início da estação chuvosa, quando o Rio Paraguai ainda se encontrava no seu nível mais baixo. Nessa primeira parte, atravessamos a Transpantaneira, descemos o Rio Cuiabá e conhecemos a Serra do Amolar e fomos até a Baía Gaíva, na fronteira com a Bolívia. Beleza, que nos fazem lembrar da necessidade de preservação, principalmente nessa época de estiagem, onde aumentam os incêndios florestais. Aproveite esse presente. Os primeiros viajantes que estiveram nessa região pensaram que haviam encontrado um mar no interior da América do Sul. Um imenso labirinto repleto de lagoas, planícies alagadas e corichos. Tão plano que a água quase para de correr. Tão baixo que recebe tudo o que surge à sua volta. E tão grande que parece não ter fim. Aqui, tudo está em movimento. Às vezes lento, às vezes rápido. O Pantanal não é igual a nenhum outro lugar do planeta. Perto da fronteira do Brasil com a Bolívia, na confluência dos rios Cuiabá e Paraguai, encontramos uma região onde o regime das águas dita as regras. No estado do Mato Grosso, colado à divisa com o Mato Grosso do Sul, fica o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense. Criado em 1981, protege uma área de 135 mil hectares. Nós realizamos 2 expedições na unidade. A primeira, no início da estação chuvosa. A
A segunda em pleno período da seca. Para chegar até lá, seja qual for a época, é preciso atravessar a estrada transpantaneira. Uma rodovia inacabada, aberta na década de 70 e que deveria ligar Poconé, no Mato Grosso, a Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Cortando o Pantanal praticamente em linha reta, observamos diversas espécies de animais. Entre eles, o cervo do Pantanal, um dos maiores mamíferos terrestres nativos da América do Sul, pode pesar até 140 quilos. Alvo de caçadores, sofre com a progressiva perda de habitat. Em muitos lugares, já não é mais encontrado. No Pantanal, vive a maior população dessa espécie. A estrada termina em Porto Jofre, na beira do rio Cuiabá. De lá, descemos o rio, um dos principais afluentes do Paraguai. Quando finalmente chegamos ao parque, já estava escurecendo. Estava aqui assistindo de camarote, como essa natureza é generosa e o quanto a gente precisa, de fato, preservar cada dia mais o nosso meio ambiente. Mas olha, eu já falei aqui que domingo que vem tem a continuação dessa reportagem maravilhosa. Presente aí para você mesmo, viu? Vamos agora para a soja, que a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso lançou o simulador de viabilidade econômica para a construção de armazéns em pequenas e médias propriedades. O simulador atesta que produtores rurais que possuem qualquer tamanho de área têm viabilidade para a construção de armazéns, com a estrutura proporcional ao que produz, com o retorno do investimento em até 5 anos. A ProSoja MT, Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, lançou nesta semana o site da campanha Armazém para Todos, que fornecerá informações da área destinadas ao produtor rural. A associação também lançou oficialmente o simulador de viabilidade econômica para a construção de armazéns em pequenas e médias propriedades. O objetivo do simulador é provar para o produtor matematicamente se há viabilidade da construção ou não de armazéns e desmistificar algumas questões. A gente está lutando contra uma narrativa que foi criada que ela não é verdadeira. A narrativa que o produtor, a partir de tal tamanho, não pode ter seu armazém, isso não é verdade. A gente vê que os grandes países produtores do mundo têm uma política totalmente diferente dessa narrativa que foi construída no Brasil. Os norte-americanos, por exemplo, nossos concorrentes na soja, têm 2,7 vezes a capacidade de guardar o que eles colhem, enquanto aqui a gente tem 0,5. Então a gente precisa romper essas falsas narrativas que só têm trazido benefícios para o atravessador. Quem tem ganhado são os atravessadores, são quem compra, e o produtor acaba tendo que vender a sua safra antecipadamente, sem saber se vai produzir ou não. Esse ano é um exemplo típico, a gente está com a produção de milho aí comprometida, o produtor já vendeu 60%, 70%, porque não tem onde guardar, e poderia estar aproveitando os preços normais, o consumidor final poderia ter aproveitado também outras oportunidades, então acaba melhorando para todo mundo. O presidente da ProSoja Mato Grosso ainda enfatizou o objetivo da campanha e explicou um pouco sobre o funcionamento do site. Esse site é mais uma ferramenta, né? Ali vai ter como principal ator o simulador, né? Que mostra a viabilidade do armazém para aquele determinado produtor, né? Ele vai colocar o tamanho da propriedade, quanto que ele produz e tudo mais, e ali vai mostrar se aquela estrutura é viável ou não.
Representantes de bancos também estiveram presentes na reunião de lançamento para entender e poder incentivar linhas de crédito para a construção de depósitos de grãos. Os bancos vão ser os operacionalizadores do crédito, né? Como se trata do investimento, né, que ele vai ser amortizado a médio e longo prazo. Então, para que o produtor consiga construir, consiga viabilizar isso, ele precisa dessa alavancagem financeira que vai ser amortizada ao longo do tempo quando a obra começar a dar retorno, né, de viabilidade. A intenção é, juntamente com agentes financeiros, buscar parcerias para novas ferramentas. Patrícia Dias de Almeida é gerente de mercado agronegócios em um banco da região metropolitana de Cuiabá. Ela falou a respeito das conversas do setor financeiro sobre o assunto e da importância do produtor. A gente vinha conversando, houveram situações em que o banco foi convidado a fazer parte até em auxiliar no treinamento de outras instituições e a gente está junto sempre, né? Mas eu acho que assim, o momento agora é muito propício para que isso aconteça de uma velocidade maior, né? O produtor está com uma visibilidade muito boa, né? A importância do Mato Grosso, do Brasil aí na cadeia alimentar. Então acho que o momento é agora, a gente precisa aproveitar. Criar um canal de comunicação a fim de desburocratizar linhas de crédito é altamente necessário para que os pequenos e médios produtores estejam melhor estruturados para a venda de seus grãos. Com certeza, boas novas estão vindo para agregar a produção de Mato Grosso. É isso aí, a ProSoja lutando aí para que os produtores consigam viabilizar dinheiro para a construção dos armazéns. E olha só, vou para um breve intervalo, mas é rapidinho. E na volta temos o quadro Papo com Café para falar de um simpósio técnico com um tema que você vai adorar, hein? Daqui a pouquinho. Vamos voltar a falar agora mais sobre os grãos, viu? Milho e soja. É que o simpósio técnico com o tema fitossanidade, desafios das culturas de soja e milho em Mato Grosso, promovido pela AproSoja, tem como objetivo fomentar o conceito de fitossanidade, que está relacionada à proteção de plantas ao ataque de pragas ou doenças. Pelo menos esse é um conceito criado ainda no início, do século XX, antes mesmo do aparecimento de tecnologias para o controle de organismos que podem causar danos aos vegetais. Mas todos os detalhes sobre isso é agora, Nosso quadro Papo com Café. E para falar sobre a fitossanidade, o Agro Pantanal recebe Jerusa Reck, que é gerente de defesa agrícola da ProSoja. Olá, Jerusa. Muito obrigada, novamente aqui pela sua presença no Agro Pantanal. Mais uma vez, nós agradecemos o convite. Muito obrigada. A gente acaba falando, às vezes, tão difícil, né? Fitossanidade, mas na realidade a gente está falando aí da saúde dos grãos. E conta pra gente, então, como que vai ser esse simpósio? Bom, o simpósio nós vamos realizar entre os dias 17 a 19 de agosto, no Alphaville Buffet, e o intuito desse simpósio é trazer as problemáticas que os produtores têm dentro da fazenda, para debates técnicos. Então a gente tem um novo formato. No primeiro dia nós teremos participação dos produtores falando sobre os temas relacionados, quais são esses desafios, e aí entram todas as fases de produção, desde a parte de sementes, a parte de controle de pragas, doenças, plantas daninhas, a questão do uso de micro-organismos. Então tudo que envolve, tanto a cultura da soja e milho serão debatidos por produtores no primeiro dia. No segundo e terceiro dia, nós temos aí os especialistas que vêm das instituições de pesquisa, das universidades, trazendo o que está sendo feito para trabalhar em cima das problemáticas que são levadas pelos produtores. Bom, Jerusa, a biotecnologia é palavra de ordem aí em qualquer cultura. Os produtores que participarem desse simpósio vão ter novidades em relação à biotecnologia?
Sim, a gente, né, existem inúmeras pesquisas, né, inúmeras instituições trabalhando com o desenvolvimento dessas novas biotecnologias, então teremos novidades sim para apresentar nesse simpósio. E tem palestrantes aí de renome que o agro respeita e muito? Tem, nós temos a participação de inúmeras universidades de renome no país, a Embrapa participará conosco também, teremos participação da Embrapa Recursos Genéticos, Embrapa Soja, Embrapa Milho e Sorgo de Sete Lagoas, Universidade de Viçosa, Exalc e inúmeras outras universidades. Então, é um simpósio técnico visando trazer conhecimento técnico para os produtores aqui do estado do Mato Grosso. Jerusa, os produtores podem estar se perguntando, mas será que vale a pena, né, eu sair lá da minha propriedade, ir para Cuiabá, participar desse simpósio? Com muita facilidade, os produtores podem ter esse tipo de informação ou não? De fato, existem grandes novidades que o simpósio pode levar, né, mais conhecimento ali, rapidinho, para os produtores, independente, né, do porte da produção. O importante desses eventos, né, e desse simpósio técnico é a troca de informações. Então, como nós teremos debates, teremos as mesas redondas, é importante que muitas dúvidas, às vezes, que é difícil de você encontrar, ou às vezes tem que fazer uma revisão muito ampla para fazer esse tipo de busca por informações, ali a gente pode tirar essa dúvida rápido ou trazer informações novas ali para as discussões e agregar mais essas mesas redondas e esses trabalhos que estão sendo desenvolvidos. E agora, quem é que pode participar e tem custo para produtores, para estudantes, por exemplo? Como que faz, né, para ter acesso ao simpósio? Os associados da ProSoja têm inscrições gratuitas, né? Nós temos a abertura ainda para vagas para estudantes e para técnicos, consultores, né, engenheiros agrônomos que queiram participar. O valor da inscrição para estudantes é de R$100 e para técnicos de 250. Só entra lá no portal da ProSoja? Isso, acessa o portal da ProSoja, vai ter um linkzinho que vai direcionar para as inscrições. Agora, vamos lembrar, né? Estamos vivendo uma pandemia, não vai ser tolerável ter um número maior de participantes. Então, quem tiver interesse tem que correr lá e já garantir a sua vaga, é isso? Isso. A partir do dia 26, as inscrições estão abertas, nós temos um número limitado por questões, né, de protocolos de segurança, serão todos cumpridos e nós temos aí um número limitado de 300 vagas. Perfeito, então você não vai ficar aí não esperando passar os dias para depois fazer essa inscrição, porque tenho certeza que aí depois você não vai conseguir. Como a Jerusa acabou de falar aqui para a gente, informações novíssimas, quentíssimas aí para a sua lavoura, seja milho ou seja a soja, né? E olha só, lembrei de algo aqui importante, viu? Tem também questões climáticas, teremos palestrantes para falar a respeito de clima? Teremos sim. No primeiro dia nós teremos uma palestra especial ao final do evento com o professor Luiz Carlos Molion. Todo mundo conhece? Todo mundo conhece e a gente convida a todos que queiram participar. Entrem lá no site, façam as inscrições, sejam bem-vindos ao evento. É isso aí, gente. Olha, Jerusa, muito obrigada pela sua participação, viu? Vai ser um sucesso o simpósio, não tenho dúvida. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Olha só, agora você está com fome já, né? Está chegando pertinho aí da hora do almoço. Eu também já estou aqui, viu? Pensando o que será que vai ser desse domingão. Bom, então o Agro Pantanal dá aquela ajuda agora. Vamos para a nossa receita especial de domingo com sabores do Cerrado.
Meu Deus, que comida é essa? Gente, eu vou ter que fazer igualzinho, hein? Quero ver se vai dar certo. Você também ficou com água na boca, né? Mas quem sabe a gente consegue fazer igualzinho aí em casa e agrada todo mundo. Olha, e ainda continuando a falar aqui de comida, tá na hora da gente saber a resposta do nosso quadro Mito ou Verdade desse domingão. Vamos ver então aqui, relembrar qual que era a pergunta. Pão tostado engorda menos que pão normal? É mito, olha só, gente, é o seguinte, é que a cada 100 gramas de tosta contém 433 calorias, viu? Enquanto o pão branco tem 286 calorias, ou seja, bem menos, né? É que a tosta tem menos água na composição, levando então a uma maior concentração de hidratos de carbono, proteínas e gorduras. Tá então, viu? Pão tostado vai engordar um pouquinho mais, mas ó, não deixe de saborear não, né? De vez em quando a gente tem que mudar um pouquinho o cardápio e não passar vontade de comer tudo aquilo que a gente quer, né? Mas sempre aí com muita moderação. E hoje é domingo, né? É o Dia Internacional de abusar um pouquinho, pelo menos, a mesa. Bom, gente, olha, passou rápido, né? Mas termina aqui o nosso Agropantanal. Obrigada pela sua companhia. Gosto muito de ter você aqui, porque é para você todas essas informações especiais do programa, que é feito sempre com muito carinho. E o meu desejo é que você tenha uma segunda-feira iluminada, abençoada, protegida por Deus. E domingo que vem tem mais Agropantanal e eu vou ficar te esperando. Tchau!